Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma sessão para descer o cacete no governo de Campos. Esse decreto do excelentíssimo senhor prefeito de Campos, Rafael Diniz, ele é um decreto assassino. Seja o do lockdown, seja o anterior, do fechamento irresponsável de todo o comércio de Campos. E aí, com isso, eu queria, na verdade, mostrar porque o meu desencanto. Eu não votei nesse rapaz. Ele enganou 150 mil eleitores, prometendo que seria o salvador da pátria, quando na verdade ele acabou com o município. Ele enganou 150 mil eleitores e não cumpriu nada com aquilo que prometeu, e pelo contrário, listei aqui, fechou o restaurante popular, acabou com a passagem social, implantou um sistema de transporte na cidade que não funciona, né? Ele não anda de transporte público, nem os secretários dele, nem o DAS, então eles estão pouco ligando, porque é unânime de que o transporte público hoje em Campos, da maneira como foi feita, não funciona. Sucateou os hospitais, e a prova mais viva de que o prefeito não se preocupa com a saúde pública é essa. Deixou centenas de pessoas morrerem na fila dos hospitais, né, por falta de medicamentos, de insumos, equipamentos. Deixou milhares de terceirizados sem pagamento. E que vai piorar ainda mais essa situação. Não fez nenhuma obra na cidade, sequer tapou buraco. E, sobretudo, não teve articulação nenhuma com o governo federal para poder trazer melhorias para Campos. Não teve a competência de trazer uma indústria, uma empresa para a cidade. Reclamou tanto do governo Rosinha, do governo Garotinho, do governo de não sei quem, e não fez porcaria nenhuma. Né? É um prefeito vingativo, né? Infantil. Ele persegue as pessoas. Então, vários secretários, por exemplo, simplesmente pelo fato de discordarem, né, com os esquemas dele, ele exonerava, como tivemos vários casos, vários secretários, e que depois vieram à mídia contar de fato o que acontecia nos bastidores. Rafael não é esse santinho que vocês estão imaginando, não, tá certo? Além de vários secretários, ele briga com todo mundo, brigou com um monte de vereador, se bem que tem vereador que dança conforme a música. Se a situação para ele tá melhor do lado A, ele tá lá no lado A. Se não tá, ele tá no lado B, né? São vereadores que dançam conforme a música, não é? E aí, para completar, ele vem agindo com esses decretos com o único objetivo de lançar o pânico na população. E isso eu venho dizendo lá desde fevereiro, tá? Quais seriam os objetivos, né, desses políticos corruptos se aproveitando da situação trágica do coronavírus. Então, o prefeito, ele decreta, através do decreto, ele tem a única intenção de botar a população em pânico, né? Porque ele não fez testagem na população. Ele fez, sim, em alguns profissionais de saúde, que na verdade a grande maioria
a grande maioria testou negativo, tá? E aí ele vem com um decreto assassino, decretando lockdown, esse vagabundo, porque só assim, para o adjetivo, né, para uma pessoa que não tem apreço à vida alheia, é um irresponsável, é um assassino, porque ele decretou lockdown dizendo o seguinte, que em Campos 100% dos leitos estavam já ocupados, e foi um pânico geral. Mas 100% de quanto, prefeito? 100% de 19. O senhor contratou na Beneficência Portuguesa apenas 19 leitos para atender pacientes contaminados pelo Covid. E isso numa população, para uma cidade que tem uma população de 507 mil habitantes. É uma vergonha. Bom, ele contratou 19 leitos, certo? E aí eu procurei saber, né, com várias autoridades, quantos leitos de fato existem na cidade de Campos. Ninguém sabia. Ah, tem 500, tem 800, tem 1000, tem 200. Eu fiquei surpreso, porque eu fui buscar essas informações no site do oficial do SUS, chamado DataSUS, e você pode pesquisar também, é só botar lá datasus.gov.br, você vai lá escolher o estado, município, e aí vai dar lá a informação atualizada, que foi a que eu peguei de abril de 2020, e hoje em Campos nós temos 1.664 leitos, entre clínicos e UTIs. E aí, por conta disso, dessa falcatrua, desse assassino, teve uma decisão da Justiça agora de Campos essa semana, se não me engano, da 4ª Vara Civil, onde a Justiça obrigou o prefeito a aumentar o número de leitos para atender pacientes decorrentes do Covid. E aí o juiz então deu prazo a ele de 10 dias para ofertar de 19 para 129 UTIs. E mais 400 e poucos leitos, eu não me lembro bem, leitos de internação. E isso tudo bate com a informação que eu acabei de falar com relação à quantidade oficial de leitos no município de Campos. 1.664, e o prefeito contratou só 19, já querendo, né, em função disso, se aproveitar e decretar uma calamidade pública e tudo mais, né, como o lockdown. E os objetivos de tudo isso eu já venho falando há muito tempo. O único objetivo do lockdown, né, e do governador Whitson, em decretar a falência do Estado e dos municípios, é só é dinheiro. E aí, meu amigo, eu não tenho medo de dizer, porque você vai ser processado. Processe, porque aí eu vou provar. O hospital de campanha, gente, aqui de Campos, 59 milhões, com esse dinheiro dava para construir. Quem é construtor que está aí me ouvindo sabe muito bem disso. Daria para construir um hospital do zero, hospital de 2, 3 andares, novinho. Daria. Mas não, é um circo que não é diferente, é um negócio de uma tenda, não é? 59 milhões e não fica pronto, e esses dias até cogitaram de desmontar o hospital de campanha para poder usar os leitos. Mas não tinha. Antes eles alegavam que não tinha, e agora de repente o governador decide desmontar o circo que ele montou em frente ao Shopping 28 e usar a rede contratualizada. E por que não fez isso antes? Mas é lógico, é muito óbvio, eles querem dinheiro. 59 milhões, teve um deputado que veio aqui semana passada e filmou lá os equipamentos que deveriam ser
novos. Os equipamentos estão lá tudo enferrujado, isso devia estar jogado em algum canto aí, trouxeram para cá, querem fazer a gente de bobo, tá? E da mesma forma o prefeito quer fazer a gente de bobo, né? Porque ele, na verdade, com esse monte de licitação fraudulenta que já está na mira do Tribunal de Contas do Estado, esse prefeito vai acabar sendo preso. Ele e os secretários. Aguardem, aguardem. Bom, pessoal, o prefeito incompetente, ele manda fechar o comércio de Campos de uma forma ditadora, né? Imprudente, porque eu acho que ele é advogado, mas eu não sei nem, na verdade, não sei nem se esse cara tem a carteirinha da OAB, porque não é possível. Não é possível, porque ele tem que saber das responsabilidades dele na área civil e criminal, e trabalhista também, tá? Por quê? Porque eu recomendo, né, e vou fazer isso, eu vou falar para todos os funcionários que eu não tiver condições de pagar para entrar na Justiça do Trabalho contra a pessoa do prefeito, não contra o município, mas contra o prefeito, contra a vice-prefeita Conceição e contra os secretários. O CPF deles tem que ser responsabilizados. O comércio do município de Campos hoje movimenta 400 milhões de reais por mês. Então, uma semana do comércio de Campos fechado, o prejuízo é algo em torno de 100 milhões. Quem vai pagar essa conta? Como é que recupera isso, gente? Pelo amor de Deus. Abram a cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Campos é uma cidade, a sétima mais populosa do estado do Rio de Janeiro e a de maior extensão territorial. Ou seja, é uma cidade problemática demais para ficar na mão de um amador, de um garotão irresponsável como é esse cara. Tá certo? Bom, eu na verdade queria fazer algumas perguntas ao prefeito, para o vídeo não ficar muito longo. E eu, na verdade, queria fazer o seguinte. Qual que é esse isolamento, essa quarentena, esse negócio todo, se mostrou eficaz? Não. Não. Não e não e não. Porque se realmente tivesse lógica, gente, olha só, as filas dos bancos lotadas, supermercados lotados, lotéricas lotadas, se fosse realmente esse contágio fosse de tal forma como dizem, era para metade da população de Campos estar contaminada. Ou eu estou errado? Ah, mas é porque estavam, Alexandre, usando máscara. Ué, então se a máscara resolve, abra o comércio. Obrigue as pessoas a andarem na rua de máscara, obrigue o empresário a obrigar os seus funcionários e os clientes que adentrarem ao seu comércio, ao seu estabelecimento comercial, a usarem máscara também. Não seria fácil? Então, as coisas não se encaixam. A única coisa que está se encaixando aí é a corrupção, que na verdade eles estão arrebentando a economia da cidade e do estado em nome do Covid. O que... Bom, essa questão esse grave problema da saúde é uma questão que transborda do tema da saúde pública e tem repercussões diretas na economia, no emprego, na renda, segurança pública e etc. Gente, pelo amor de Deus, não tem como continuar assim. Eu já falei no vídeo anterior que Campos tem 507 mil habitantes e dentro desse percentual 16% apenas são consideradas, segundo o IBGE,
assalariadas, ou seja, 80 mil pessoas. O comércio de Campos hoje emprega 30 mil pessoas, sendo 25 mil diretamente, né? E em torno de 5 mil indiretamente. Vamos botar por baixo 30 mil. A prefeitura hoje mais 20 mil. Só aí estamos falando de 50 mil. São 80 mil no geral. 30 mil estão alocados aonde? Indústria, fábricas, construção civil e tudo mais. E aí o prefeito, ele na verdade, ele massacrou e vai deixar 80 mil pessoas sem salário. Porque eu quero saber o seguinte, prefeito, eu vou listar abaixo o que vai acontecer nas próximas semanas. Os servidores não vão receber os seus salários, os professores não vão receber seus salários, os RPAs e os mais de 2 mil profissionais terceirizados da saúde também não vão receber seus salários. DAS, também, meu amigo, você vai receber da onde? A prefeitura não vai ter dinheiro para pagar nem conta de luz, nem conta de água. Os hospitais ficarão sem médicos, sem enfermeiros, etc. Os hospitais ficarão sem remédio e centenas de pessoas morrerão. A prefeitura não terá dinheiro sequer para pagar o porteiro do Hospital Ferreira Machado. E a limpeza pública? Lixos vão ficar espalhados na cidade inteira porque as empresas não vão ter condições de pagar os garis, né? As empresas precisam receber da prefeitura para poder pagar os garis, manter os caminhões de coleta de lixo e tudo mais. E isso não vai acontecer porque a prefeitura ela arrebentou o maior empregador do município, que é o comércio. A prefeitura é uma coisa impressionante pelo seguinte, a prefeitura está sem dinheiro, não tem dinheiro. A única forma de reverter isso é abrir imediatamente o comércio para poder a economia começar a girar. Porque senão as pessoas vão começar a morrer de fome. Quem tinha dinheiro antes para pagar plano de saúde não vai ter mais e vai ter que recorrer ao sistema de saúde público que já não atendia antes, que não dava conta da demanda antes e que agora então muito menos, né? E com isso tudo, com essa explosão toda, porque a crise sanitária juntada à crise econômica vai dar uma explosão absurda. E eu não estou falando só de Campos, estou falando a nível Brasil, estou falando a nível estadual. E aí os assaltos vão começar absurdamente. Os números vão crescer absurdamente. Assaltos, saques a supermercado, a lojas. Gente, vocês não têm noção do que uma pessoa com fome é capaz de fazer para poder levar comida para casa, vendo o filho morrendo, o filho gritando, pedindo pelo amor de Deus para comer alguma coisa. E o culpado é o senhor prefeito, irresponsável. Bom, o governo... Eu lembrei agora aqui da questão do barril de petróleo. Lá atrás, quando o prefeito alegou que não tinha dinheiro para pagar os médicos, os salários e tudo mais, o preço do barril de petróleo estava em torno de $80, certo? Hoje, abril de 2020, está a $23. É o menor preço da história. E aí, se antes o prefeito lá atrás, recebendo os royalties, né, baseado no preço do barril de $80, com a economia funcionando, com o emprego, tá todo mundo trabalhando e tal, ele dizia que estava em colapso financeiro. Imagina agora então que ele acabou com tudo, fechou tudo e o barril do petróleo despencou, foi para $23. Gente, pelo amor de Deus do céu, vai explodir tudo, vai acabar com tudo, pelo amor de Deus. E aí eu quero fechar isso daqui dizendo o seguinte: nós temos que processar o prefeito civil, criminalmente e também na esfera trabalhista. Vamos todos nós empresários, inclusive já tem mais de 150 empresários já caminhando nesse sentido, nós vamos processar, né? Ou seja, nós vamos processar o prefeito e seus secretários como pessoa física deles, né? E os desempregados que não vão ter condições de receber, né, as suas indenizações, também deverão entrar na justiça, mas não contra o empresário, coitado, que não teve o que fazer,
mas sim contra o prefeito, a vice-prefeita e os secretários. Esses sim têm que responder civil e criminalmente, e também na esfera trabalhista. Vale lembrar que, graças a Deus, o tempo de governo aí do prefeito está acabando, né? Se Deus quiser, vai acabar. Mas vale lembrar também, senhores, que os senhores responderão durante anos por esse ato irresponsável que vocês estão cometendo agora. E aí, para poder fechar aqui, hoje eu vi uma nota da CDL, né, a Câmara Dirigente de Logística de Campos, que eu, na verdade, sou filiado, mas amanhã mesmo eu já vou me desfiliar, porque para mim é uma entidade que até agora não fez porcaria nenhuma, a não ser mandar cartinha para prefeito, notinha na imprensa, isso aí não vale porcaria nenhuma. Vocês deveriam ter entrado com uma liminar, assim como eu fiz lá atrás, e consegui na justiça reabrir o meu comércio, tá certo? Os senhores deveriam ter feito isso em prol dos empresários, né, que os senhores dizem ser representantes. CDL, olha, a minha revolta é gigante contra essas entidades. Firjan não fez nada também. E eu recomendo a todos os empresários de Campos a se desfiliarem do CDL por incompetência desta entidade de classe que nada fez por nós campistas. E aí eu já não sei se é por conivência, se é por medo, eu não sei e não quero saber, porque eles deveriam ter feito lá atrás o que eu, como pessoa física, fiz contra o prefeito e ganhei na justiça. Eu ganhei na justiça e consegui reabrir o meu comércio e, graças a minha liminar, todo o material de construção de Campos, entre outros ramos, foram abertos por poder de liminar, graças ao lobo solitário aqui que está levando o cacete, está sendo esculhambado nas redes sociais, não é? Por conta disso. E, aliás, falando nisso, o prefeito, para com isso. Você está mandando, olha só, você está mandando essa turminha sua vir para as redes sociais, me ameaçar e me bloquear e não sei o quê. Vocês são covardes. Eu não tenho medo de vocês. O meu pai sempre dizia o seguinte: Alexandre, você não tem medo de nada. Não tenho, porque o homem, ele não deve ter medo de nada. Eu só temo a um ser, que é Deus. Mais nada. Eu não tenho medo de entidade de classe, eu não tenho medo de vagabundo nenhum, eu não tenho medo de prefeito, eu não tenho medo de nada. Eu só temo a Deus. Agora, você fica mandando essa garotada sua, rapaz, que não faz porcaria nenhuma, são tudo vagabundo, covarde, né? Ficar fazendo ataque pessoal. Esse dia eu estava num grupo, rapaz, da JCI, que é a Câmara Júnior Internacional, uma entidade que inclusive eu participei e estimo muito, estava lá no grupo conversando e tal, e de repente eu botei o vídeo anterior meu, e aí apareceu lá um monte de pessoas, na verdade um monte, não, duas, para dizer a verdade, mas me esculachando, mas pintando o cão comigo, fazendo ataques pessoais e tudo mais. E aí eu fui buscar argumentar, não é? E aí ele automaticamente me tirou do grupo, porque esse pessoal não sabe argumentar, porque contra fatos não há argumentos. E aí eu tentei ligar no WhatsApp do rapaz para poder entender o que é isso, como é que você me exclui do grupo assim, de uma entidade que eu tanto gosto e tal. E aí eu fui descobrir o seguinte, que um era alguma coisa Loureiro, não me lembro bem o primeiro nome do sujeito, né? Mas covarde também, né? Me atacou, ataques pessoais e tudo mais. E o outro que me excluiu chama-se Pedro Mendes. E aí eu fiquei muito chateado em saber que essa figurinha é presidente atual, né, em exercício da JCI. Que coisa! Acabaram
com a Câmara Júnior, botando esse tipo de gente lá dentro. E covarde, porque eu liguei para esse tal de Pedro Mendes, que parece que é filho do Sérgio Mendes, e me bloqueou também. É covarde, medroso. Vamos argumentar, rapaz. Larga de ser covarde. E aí eu termino chamando então o prefeito de covarde, essa turminha, essa garotada toda aí de covarde, e sobretudo a CDL, que não faz porcaria nenhuma por nós empresários, e que eu convido você, assim como eu, a entrar com o pedido de desfiliamento dessa entidade que não faz porcaria nenhuma com a gente. Agora é o seguinte, não tenho medo. O pau vai cantar e eu desço o cacete mesmo. Um abraço.